Eu convido aos amados irmãos da Igreja de Cristo a leitura da Palavra de Deus se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 1 ao 14. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Até aqui, amém? Vamos pedir a orientação do nosso Deus sobre esse texto bíblico, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar minha mente, meu coração, para o entendimento da Tua palavra, Pai. E aqueles que vão ouvir,
estejam de coração aberto e que essa palavra vá de encontro à necessidade de cada um, Pai. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, Senhor, de todo o mal e que possamos cada vez mais viver uma vida na plenitude do Teu Santo Espírito. Oramos agradecido, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria, à luz desse texto bíblico, tratar do seguinte tema: a última aparição física de Jesus. O texto começa falando: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós sabemos que Paulo, ele estava preso em Roma. Paulo, ele ficou em prisão domiciliar. Quando Paulo apela para Roma, já no seu último julgamento, Paulo tinha consciência que, se ele voltasse para Jerusalém, existia um complô para matá-lo. Paulo apela para Roma e Paulo fica em prisão domiciliar em Roma durante muitos anos, até que, com a perseguição romana pelo imperador Nero, ele manda incendiar a cidade e culpa os cristãos. E é nesse momento que Paulo é decapitado, porque Paulo não podia ser crucificado, porque Paulo era um cidadão romano, e um cidadão romano não podia ser crucificado. Mas o fato é que ele fala de Teófilo. Em alguns momentos ele fala que Teófilo era um excelentíssimo. Provavelmente esse homem tinha uma certa reputação, um homem de uma grande posição social, que tenha talvez ajudado financeiramente, ou com as despesas da publicação ou distribuição da obra de Paulo. Mas ele diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso nos chama a atenção porque o normal na nossa vida é nós primeiros ensinar, dar a teoria e depois irmos para a prática. Jesus era diferente. Jesus ele começou a fazer e a ensinar. Jesus fazia primeiro porque Jesus ele estava provando que ele era o Messias prometido. Jesus, quando esteve entre nós, ele realizou 35 milagres catalogados na palavra de Deus. 23 são de curas. 9 são milagres sobre a natureza. E 3 são de ressurreição. Tudo isso era para provar que ele era o Messias prometido. Ele era o Deus encarnado. Todas as profecias do Antigo Testamento, mais de 150 profecias, todas indicavam que Jesus era o Messias prometido. Mas o fato é que, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus, ele falava para os seus apóstolos que era preciso ele ir para o céu, voltar para o céu, para que o Espírito Santo viesse. É preciso que eu vá para que ele venha. Jesus, ele prometeu aos seus discípulos, seus apóstolos, que eles não ficariam órfãos,
Eles conviveram com Jesus durante aqueles 3 anos de muitos milagres. Eles tinham muita confiança em Jesus. Apesar de eles ver tudo que Jesus fazia, mas eles não entenderam ainda, não tinham entendido ainda claramente a missão de Jesus. E o fato é que a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O fato é que muitos duvidaram da ressurreição de Jesus. E isto persiste até os dias de hoje. Muitos não acreditam na ressurreição de Jesus. E sequer em Jesus, que Jesus era o Messias prometido, que era o Cristo. Mas o fato é que nós sabemos que Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas que existem no universo. Lá em Gênesis, quando diz, no princípio não existia nenhuma matéria. O mundo não tinha sido ainda criado. Existia um Deus uno, triuno na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, pelo poder da palavra, tudo foi criado. A palavra é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus. Tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas lá na eternidade, antes que o mundo existisse, antes que fosse criada a matéria, e fosse criado a nós, seres humanos, que é a obra-prima da criação, já tinha um plano de salvação para a humanidade. Porque por presciência, Deus sabia que o homem ia pecar, ele ia cair, e que o salário do pecado é a morte, que todos estavam condenados à morte eterna. E Jesus veio para resolver o problema do pecado. Jesus veio para fazer a conexão entre nós e Deus, que havia sido perdida pela morte espiritual. Mas o fato é que Jesus veio, morreu, ressuscitou, porque a sepultura não pôde prender Jesus. Ele venceu o pecado com a sua morte. E venceu a morte através da sua ressurreição. Os evangelhos apontam para as evidências da ressurreição de Cristo. Mas o fato é que lá no túmulo, os panos do sepultamento estavam intactos. Muitos daqueles que duvidam da ressurreição de Jesus, mas duvidam sem nenhuma fundamentação bíblica. Porque Jesus, ele apresentou provas claras de que estava vivo. Quando Jesus ressuscitou, ele diz, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Interessante é que Jesus ressuscita agora num corpo glorificado. Jesus, quando ele encarnou, ele tem duas naturezas, humana e divina. Quando Jesus ressuscita, ele permanece com duas naturezas. Natureza divina, mas natureza humana num corpo glorificado. É assim que Jesus está lá no céu. Quando ele subiu aos céus, ele também subiu num corpo glorificado. Mas Jesus ficou 40 dias aqui,
para que não houvesse nenhuma dúvida da sua ressurreição. E durante esses 40 dias que Jesus esteve aqui entre nós, ele fez 12 aparições. A Bíblia fala em aparecimentos de Jesus após a ressurreição. No domingo, nós vemos o túmulo vazio. No domingo da ressurreição, aparece a Maria Madalena no jardim. No mesmo domingo, há outras mulheres, está em Mateus. Há duas pessoas a caminho de Emaús, aqueles que iam caminhando, não perceberam que era Jesus. Somente no partir do pão eles reconheceram Jesus. A Pedro em Jerusalém no dia da ressurreição. Aos 10 discípulos no cenáculo, nesse dia Tomé não estava, e Tomé não acreditou. Depois ele aparece a mais os 11, e aí nesse momento que ele fala com Tomé, e Tomé disse, Senhor Deus e Deus meu. Há 7 discípulos pescando no mar da Galileia, aos 11 discípulos no monte, há mais de 500 desconhecidos, a Tiago e aos seus discípulos na ascensão. Essa foi a última aparição física de Jesus. A última aparição física de Jesus foi no momento da sua ascensão aos céus, perante os seus discípulos. Mas o fato é que Jesus depois aparece uma outra vez a quem? A Paulo. Quando ele para no caminho de Damasco, e ele parece a Paulo, e Paulo, aquele homem que era um legalista, que dizia que tinha que seguir a lei. Nós sabemos que a lei não salva, meus irmãos. A lei é boa? Claro, a lei é boa, a lei é santa, mas a lei não salva ninguém. Por quê? Porque existe na Torá 613 mandamentos nesta lei, e ninguém é capaz de cumprir. E se você deixar de cumprir um, você não cumpriu todos. Então nós vamos entender que a lei civil diário e tutor para chegar a Jesus é como ela pegasse a cada um de nós e levasse aquele que tem poder de salvar, que é Jesus, que veio morrer no nosso lugar, em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados. Quanto mais você conhece a lei, mais você reconhece que é pecador. Porque a lei nos traz essa referência ao que é o pecado. Mas o fato é que se Jesus não tivesse vencido a morte, não havia esperança para nenhum de nós, pois estaríamos todos condenados à morte eterna. Porque a salvação se dá pela fé em Jesus. Vamos entender. A palavra de Deus diz que Abraão foi salvo pela fé. Mas a lei, Abraão viveu no ano 2000. A lei foi dada por Moisés no ano 1500 a.C. 500 anos depois. Então, na época de Abraão não tinha lei. Então, Abraão não foi salvo pela lei. Não existia lei. Abraão foi salvo pela fé. Mas a fé em quem? No Messias que viria. E nós no Messias que veio. É por isso que não há conflito entre a lei e a fé de Paulo. Paulo diz que as obras da lei não salvam. E Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Não há nenhum conflito nisso. Porque a fé de Paulo é a mesma fé de Tiago. Só que Tiago quer mostrar que a nossa fé, nós temos que ter evidência da nossa fé. Não é só dizer de boca que eu tenho fé, que eu creio em Jesus, que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Tem que ter evidência da nossa fé. Obras
espirituais que vai nos dizer sobre a nossa fé. A vitória de Cristo sobre a morte é uma certeza absoluta. E a sua ressurreição nos dá segurança. Mas ele fala aqui no texto que, falando coisas concernentes ao reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus. O reino de Deus já está acontecendo. Quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, quando o nosso espírito humano recebe o Espírito Santo, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. E nós sabemos que ele vai ser concretizado, esse reino, com a segunda vinda de Jesus, quando o dia nós estivermos num corpo glorificado com Jesus no novo céu e na nova terra, por toda a eternidade. Mas o reino de Deus, meus irmãos, Jesus pregava. Imagina uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que ela tem um fruto do Espírito Santo, amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso são riquezas que um homem pode ter. Mas o fato é que Jesus pede, no versículo 4, e comendo com eles determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Que promessa era essa? E quando Jesus subisse, ele enviaria o Espírito Santo, a qual ele disse, eles de me ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos entender essa passagem. João pregava o batismo de arrependimento. João preparou o caminho para Jesus. O último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, foi Malaquias, e ficamos aí com um período interbíblico, intertestamentário, de 400 anos. E João veio, abriu o caminho como precursor para a vinda do Senhor Jesus, para aqueles que se arrependessem e viessem a crer em Jesus. Nós sabemos que muitos não querem em Jesus. É por isso que Jesus lá na cruz diz, Pai, perdoa-lhe que não sabe o que fazem, porque Jesus sabia que muitos, depois que ouvissem a sua palavra, a sua pregação dos apóstolos, eles iam crer em Jesus. Então, Jesus é longânimo para conosco. Ele espera até que ele nos dá a oportunidade para que haja conversão, que o Espírito Santo convença. Por isso que eu, pessoalmente, eu não creio na eleição, na predestinação. Eu creio que tudo começa com a palavra de Deus. Como 1 Pedro 23 diz que a palavra de Deus ilumina a mente e nos regenera. Depois de uma vez, se você ouvir a palavra de Deus, nós não perdemos a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. E aí o Espírito Santo vem e nos convence. Muitos entendem que o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência após a conversão. Outros entendem que o batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Sabemos que falar em outras línguas é um dom espiritual que Deus dá através do próprio Espírito. São 9 dons espirituais. Mas o fato de nós somos batizados, meus irmãos, no momento da nossa conversão, nós somos batizados com o Espírito Santo, no momento que recebemos o Espírito Santo, na regeneração, naquele momento nós somos justificados por Deus Pai pela fé em Jesus. Nós agora temos a capacidade de nos arrependermos, ter fé. E uma vez justificado pela fé em Jesus, agora nos tornamos filhos de Deus, por adoção. E o Espírito Santo é o selo da nossa herança.
Ele nos cela. Mas o versículo 6 vai dizer que então os que estiveram reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaura o rei de Israel? Interessante que mesmo depois de Jesus ressuscitado, os apóstolos ainda não entenderam a missão de Jesus. Porque dá a entender aqui nesse versículo, eles esperavam Jesus aí agora começar o seu reino terreno. Possivelmente lá em Jerusalém seria a sede desse rei. E Jesus tinha poder para destruir o Império Romano daquela época, que era dominante, e implantar o seu reino terreno. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurar o rei de Israel? O rei de Israel seria restaurado agora. Seria um reino terreno, um reino que dominaria o mundo. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, eles não tinham ainda entendido. Eles esperavam por um reino terreno, que seria uma nação poderosa. Jesus teria um reino político que dominaria o mundo. Mas Jesus, quando estava com Pilatos no seu julgamento, ele disse que o meu reino não é deste mundo. Muitos reinos deste mundo já caíram todos, começando lá com os sumários, acádios, amoritas, assírios, caldeus, babilônicos, médio-persas, gregos, romanos. Todos esses reinos caíram, meus irmãos. O único reino que persiste ainda hoje é o reino de Deus. Jesus reina lá do céu. Mas o reino de Jesus é espiritual. Muitos esperam Jesus vir viver aqui na terra 1000 anos. Isso não tem fundamentação bíblica, irmãos. Jesus, ele vem a segunda vez, mas para ressuscitar todos os mortos em Cristo, ele vem como juiz. Hoje ele é nosso advogado lá no céu, preparando morada para cada um de nós. Mas na segunda vinda de Jesus haverá 2 locais: novo céu e nova terra, e o lago de fogo, onde todos aqueles, os ímpios e aqueles que serão condenados, ficarão por toda a eternidade. Mas Jesus disse que não compre a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ele vai dizer no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, ser testemunho de Jesus não é fácil. Jesus está dizendo que eles vão ser minhas testemunhas. Ser testemunho de Jesus é uma pessoa que está preparada para morrer por Jesus. Morrer por causa do evangelho que vai ser pregado. Todos aqueles apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Decapitados, jogados em óleo quente, crucificados de cabeça para baixo, alguns degolados. Todos foram testemunhos de Jesus, mas eles só realmente deram a vida por Jesus depois que viram Jesus ascender aos céus. Não há mais nenhuma dúvida que Jesus era Deus encarnado. Naquele momento ali, todos. E quanto mais eles pregavam a palavra de Deus, mais pessoas se convertiam. E mais cristãos eram perseguidos. E mais
pessoas morriam nessa consciência que haverá, depois da morte, um juízo. Imediatamente após a morte, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. A humanidade morreu uma única vez, segue-se o juízo. E aqueles que estavam morrendo em Cristo, a sua alma está em gozo lá no terceiro céu. E aqueles que morrem sem Cristo, já está a alma no lugar de sofrimento eterno. Porque o corpo foi para o pó da terra e o espírito voltou para Deus que o deu. Mas é preciso estar preparado para dar vida por Cristo. Aquele que está preparado não tem mais medo da morte. Isso aconteceu com os apóstolos, com cada um de nós. Mas quando ele diz assim, que eles vão ser minha testemunha em Jerusalém. Jerusalém é o lugar que os judeus queriam matá-los. Samaria era o lugar que era uma região de conflito com os judeus. Que em 722, quando o rei de Israel cai para o Império Assírio, ali começa a ter casamentos mistos. Eles constroem um templo próprio. E não vão mais adorar em Jerusalém. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que o samaritano era inimigo dos judeus. E Jesus está dizendo, é uma inimizade de 700 anos. E foi no ano 722, quando Jesus, lá no ano 30 e pouco, depois de 33, depois de Cristo, vem dizer isto. Então, estamos falando de 700 anos de conflitos, ao ponto, muitas vezes, do imperador romano chegar a intervir. E Jesus está dizendo, vocês vão pregar em Samaria. Então, ser testemunho de Jesus não é fácil. Você tem que estar preparado para a morte. Mais adiante, Jesus ele se dirige a um homem chamado Saulo. Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. E ele se tornaria o principal instrumento para levar a mensagem salvífica de Jesus aos gentios. O apostolado de Paulo era questionado, porque Paulo não caminhou com Jesus como os demais apóstolos. Mas Paulo vai dizer que não precisa, porque Paulo teve esse encontro com Jesus. Jesus fala com Paulo. Mas o fato é que nós devemos olhar para dentro de nós, mas olhar para o mundo. Muitos foram martirizados por causa do Evangelho, mas não negaram Jesus. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem prazer em servir a Deus, ler a Bíblia, ir à casa de Deus. O Evangelho foi pregado até que o Império Romano chega a usar, houve a conversão do Império Romano ao cristianismo. Mas o fato é que Jesus, no versículo 9, diz que ele foi elevado às alturas, a vista deles e uma nuvem cobriu seus olhos. Essa é a última aparição física de Jesus. A ascensão de Cristo indica uma elevação a uma posição suprema de autoridade. Jesus foi levado para o céu, onde permanecerá até o tempo da restauração final de todas as coisas. Ele foi preparar lugar para nós. Hoje lá no céu, ele é nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Nós oramos em nome de Jesus, mas ele voltará uma segunda vez. E quando ele voltar de forma inesperada, rápida, visível, audível, todos verão. Como diz lá em 2 Pedro 3,10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão,
abrasados, também a terra, as obras que nelas existem serão atingidas. Esse versículo fala que haverá um novo céu e uma nova terra. E tudo será destruído com fogo, será reformado. É evidente que Jesus não vai fazer tudo de novo, vai reformar. Uma reforma geral neste novo mundo. E haverá um novo céu, nova terra e o lago de fogo. E esse novo céu, nova terra será a morada daqueles que vão estar com Jesus, aqueles que vão se salvar. Mas o fato é que eles, do versículo 12 a 14, eles ficaram esperando e o cumprimento da promessa do Pai. E o Espírito Santo é a fonte de poder para todo o evangelismo missionário. Ninguém consegue fazer o evangelismo missionário sem o poder do Espírito Santo. Mas o fato é que as testemunhas da ascensão voltaram para Jerusalém com alegria, adorando a Deus com as dúvidas sanadas. Não há mais nenhuma dúvida. Esse que subiu aos céus é o Deus encarnado, e agora nós vamos ser testemunha dele, e vamos morrer por ele. Enquanto eles estavam esperando ali a dádiva prometida do Espírito Santo, aquele grupo de discípulos, 120, reunido em Jerusalém de coração. Depois eles nomearam, para em substituição a Judas, mais um outro apóstolo, Matias. Mas eu quero concluir dizendo que, depois da ascensão de Jesus, não há mais nenhuma dúvida quem era Jesus. Sobre o seu reino, o plano de salvação para a humanidade, que havia traçado lá na humanidade, antes que nós existíssemos, antes que nós fôssemos gerados, por presciência, o nome de quem vai se salvar já está escrito no livro da vida. Não há mais nenhuma dúvida disso, que ninguém perde a salvação. Nós sabemos o caminho da salvação qual é. E não há mais nenhuma dúvida que Jesus voltará uma segunda vez. E a minha oração, meus irmãos, é que a vida aqui é curta, mas a eternidade é longa. E eu sempre digo, a nossa prioridade aqui nesta terra é a salvação. Cuide da sua alma. A única coisa que levamos após a nossa morte é a nossa alma. E após a nossa morte, a alma entrará em gozo eterno ou sofrimento eterno. Cuide da sua alma, meu irmão. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido os amados irmãos para fechar seus olhos, curvar suas cabeças. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de pegar a Tua palavra, Pai. Essa palavra ela seja edificadora para nossas vidas, Pai. Que possamos ouvir essa palavra, ser pessoas diferentes, na certeza que o Senhor voltará novamente, a segunda vez, como juiz, e que nós estejamos preparados para esse encontro com o Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, amor, pela Tua graça salvadora como fundamento da salvação, pela Tua misericórdia que se renova cada manhã e duram para sempre, Pai. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos pela Tua justiça, Pai. Fica conosco, meu Pai. Eu te peço para aqueles que não Te conhecem, que venham a Te conhecer. Porque somente mudamos o mundo quando mudamos o homem.
E para mudar o homem, precisa que ele receba o Espírito Santo, que ele se converta, para que ele possa ter novidade de vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.